Oi, gente! No início do ano, quando eu decidi separar os conteúdos do canal, deixar esse canal como um canal oficial de devocional, eu comecei a estudar um pouco sobre o YouTube, branding, analytics, persona, tudo que envolve ter um canal no YouTube. E é muita coisa, gente. E nessa, o diabo que não descansa em serviço, ele está o tempo todo ao nosso derredor buscando a quem tragar. Ele começou a lançar na minha mente que eu não era o suficiente, que eu precisava ser diferente para ser melhor aceita. E aí eu caí nessa armadilha de achar que o meu jeito não era legal, e aí eu começou a vir à minha mente as pessoas que eu tenho como referência, que eu assisto, que eu gosto, e eu comecei a pensar, eu não queria ser desse jeito, eu queria ser igual a essa menina, eu queria me portar dessa forma, eu queria trazer esse estilo, ai, porque eu não sou assim, esse meu jeito de falar, essa minha voz não é legal, e que não sei o que, e começaram esses pensamentos. E aí, Deus, que é maravilhoso, por isso que você precisa estar em constante oração, meditação da palavra, falando com teu pai. Ele começou a falar comigo sobre identidade, sobre ser eu mesma, autenticidade. Ele falou: olha, seja você. Esse é o segredo. Qual o segredo do sucesso? Ser você. E aí eu refletindo sobre isso, nossa, como Deus é perfeito. Eu pensando que o meu jeito não era legal, que eu não queria fazer o estilo de vídeo assim, sendo eu mesma, porque eu acho que ser eu mesma não era uma coisa legal. E Deus simplesmente falando, só seja você. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a natureza, eu vejo que Deus ele pensou em tudo, sabe? Nas estações, a forma como o sol se pôs e a noite tinha lua e as árvores, os animais, tudo bem pensado pelo Senhor. E às vezes a gente acha que a gente simplesmente apareceu. Não. Deus, ele pensou milimetricamente na gente. Nos fez assim para encaixarmos no propósito, no chamado que ele tem pra gente. E aí eu tava estudando sobre temperamento e eu vi que existem 4 temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. E aí eu descobri que eu me encaixo melhor no sanguíneo, porque eu sou uma pessoa que falo bem público, sou comunicativa, resiliente, impulsiva, exagerada, entre outros. A gente sempre passeia assim pelos 4, mas sempre tem um que a gente mais se encaixa, né? E eu, por muito tempo, eu não queria ser uma pessoa que falasse demais. Na escola, eu sempre fui aquela que me expressei bem em público, apresentava os trabalhos da equipe, todo mundo me tinha como uma referência para ser a oradora da turma, mas tinha um lado negativo nesse meu temperamento, nessa minha personalidade, que era eu era muito impulsiva, eu falava demais, acabava machucando as pessoas, porque eu falava sem pensar. E por muitas vezes eu queria ser quietinha, caladinha, tímida, eu não queria ser assim, e isso para mim sempre foi um problema. E Deus, quando ele me deu esse temperamento, era para eu estar aqui, ó, hoje falando para vocês, era porque ele queria me usar dessa forma. Talvez você seja uma pessoa tímida, retraída e você não queria ser assim. Talvez você queria ser igual a mim, falar bem público, mas você não consegue. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse seu temperamento Deus fez porque ele se encaixa exatamente no chamado e no propósito que ele tem para sua vida. E aí, eu pensando nisso, eu fui estudar a respeito do apóstolo Paulo e eu descobri o temperamento do apóstolo Paulo através de um estudo já que tem sobre vários personagens bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele é colérico. Paulo era um líder nato, genioso, produtivo. E vale lembrar que Paulo, antes de ser Paulo, ele foi Saulo. Sim, tudo bem que Deus ele te deu esse temperamento, mas o seu temperamento não justifica as suas atitudes erradas. Paulo usava esse poder de liderança, essa resiliência, essa determinação que ele tinha para perseguir o povo de Deus. Paulo era um homem muito cruel.
Porém, Paulo, ele se permitiu ser transformado por completo pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que nós nascemos com uma natureza pecaminosa, devido ao pecado, à queda do homem. Nós temos uma natureza pecaminosa. Somos providos de uma velha natureza, a qual precisa ser moldada pelo Espírito Santo. E aí você é uma pessoa fofoqueira, barraqueira, não leva desaforo para casa, e você é uma pessoa que toma a frente da situação e passa por cima de quem tiver que passar, mas o seu temperamento não justifica essas suas atitudes. Ah, Deus me fez assim, eu sou assim, eu não consigo me segurar, eu falo o que eu tiver que falar na cara de todo mundo, não leve desaforo para casa. Ah, minha amiga, quando você deixa o Espírito Santo te dominar, te transformar, você desenvolve os frutos do Espírito, aí você passa a ter domínio próprio e você já não fala mais tudo que você tem que falar. O Espírito Santo começa a te moldar. Paulo permitiu e ele usou aquela personalidade dele, que antes ele usava de forma negativa para perseguir o povo de Deus, ele usou para expandir o reino de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Então você não tem liberdade de ficar justificando os seus erros, seus pecados, porque eu sou uma pessoa assim, não. Porque o Espírito Santo, ele pode te moldar, ele pode te transformar. Mas o seu temperamento tímido, líder, falante, retraído, ele foi dado por Deus por um propósito, mas devido à nossa natureza pecaminosa, a gente corrompe as nossas atitudes. E Deus, ele vem com o Espírito Santo para moldar aos padrões bíblicos, aos padrões de Jesus. Vocês estão entendendo? Eu que antes era uma pessoa que eu falava sem pensar, hoje eu paro para pensar, hoje eu controlo os meus estímulos, não porque eu posso, não porque eu sozinha consigo, mas porque eu permito o Espírito Santo trabalhar em mim e desenvolvo os frutos do Espírito, que é bondade, paz, amor, mansidão, domínio próprio, entre outros. Então, existem coisas sim que Deus ele precisa tratar em nós, assim como Deus tratou na vida de Paulo, mas esse jeito de ser, de falar, de liderar, de defender as causas dos oprimidos, de ir lá na frente resolver tudo, foi Deus que te deu, foi Deus que fez assim para você usar para o bem, para a obra dele, e não para você usar para pisar no outro, para passar por cima do outro, para auto-benefício, mas para beneficiar o reino do Senhor, como foi feita a transformação na vida do apóstolo Paulo. Talvez você, assim como eu, esteja com crise na sua identidade, esteja querendo mudar o seu jeito de ser, se martirizando por você ser uma pessoa desse jeito que você é, por se portar dessa forma. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele te fez assim. Deus, ele pensou no meu cabelo. Deus, ele pensou na minha sobrancelha, me deu as características dos meus pais e colocou uma pitada especial dele em mim. E colocou uma pitada especial dele em você, pois nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Que nós possamos nos amar a cada dia, que nos olharmos no espelho e dizer: eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Ele me fez assim. E eu preciso identificar a velha natureza, a natureza pecaminosa e permitir o trabalhar do Espírito Santo em nós. Porque todas as vezes que nós erramos, o Espírito Santo que habita em nós se entristece. E nós não precisamos falar tudo para todo mundo, a gente não precisa machucar e magoar as pessoas, porque isso magoa o Espírito Santo. Então, esse seu jeito explosivo, barraqueiro, sem paciência, é a falta de você deixar o Espírito Santo desenvolver os seus frutos, os frutos dele em você, e você passar a controlar essa natureza pecaminosa, ter domínio próprio e deixar esse seu jeito maravilhoso de ser para beneficiar a obra de Deus e se permitir viver o propósito do Senhor na sua vida. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que a minha experiência tenha te ajudado e você passe a
se amar e se moldar aos padrões de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!